O Parlamento Nacional de Timor-Leste realizou uma cerimônia para assinalar o Dia Mundial da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP, celebrando a riqueza e a importância do idioma na vida dos povos e na comunidade lusófona. A cerimônia foi presidida pela Presidente do Parlamento Nacional e contou com a presença de vários convidados. Durante o evento, os embaixadores de Angola e do Brasil em Timor-Leste, bem como o secretário de Estado da Cultura de Portugal e a presidente do Grupo Nacional da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, proferiram as suas intervenções alusivas à data. Para mais informações, acompanhe as declarações dos intervenientes. Em Angola, tal como em Timor-Leste, o português não é apenas um legado histórico, é um instrumento de unidade nacional, de reconstrução e de afirmação na esfera global. Ao celebrarmos esta data, celebramos também a nossa identidade coletiva. O ano de 2026 reveste-se de um simbolismo histórico particular, pois, ao comemorarmos os 30 anos da nossa comunidade, sobre o lema CPLP 30 anos, unidade, na diversidade de uma comunidade para os povos. Reafirmamos que o nosso maior ativo são as pessoas. Desde a fundação da CPLP em 1996 em Lisboa, até a adesão de Timor-Leste em 2002, momento em que muito nos orgulhou. Provamos que a nossa comunidade é um espaço de paz, concertação política, irmandade e de uma cultura viva. A CPLP tem sido um importante promotor de um intercâmbio profícuo entre os parlamentos e os Estados-membros. Angola continua empenhada em apoiar o fortalecimento da língua portuguesa em Timor-Leste, reconhecendo o seu papel vital como um vetor de identidade e integração internacional. Na era da transformação digital, cabe-nos garantir que a nossa língua e as nossas culturas, a nossa música, a nossa literatura e as nossas tradições continuam a ser veículos de inclusão e de progresso para os nossos jovens. Que esta celebração no Parlamento Nacional seja o testemunho da nossa vontade inabalável de continuar a construir uma comunidade cada vez mais próxima dos cidadãos. Excelências, termino rendendo a homenagem a todos os escritores, artistas, cidadãos anónimos que fazem do português uma língua de paz, de liberdade e de solidariedade. Viva a língua portuguesa, viva a CPLP, muito obrigado. Queria referir o compromisso brasileiro com o espaço da CPLP, que tem reflexos em múltiplas áreas. Eu pegaria de novo, a título de exemplo, a intervenção da primeira-dama Janja Lula da Silva, virtualmente no seminário sobre alimentação escolar, que teve lugar aqui em Dili na segunda-feira passada. A importância da afirmação deste tema e da abertura de possibilidades de cooperação em torno deste tema no espaço da CPLP. Ou, ainda a título de exemplo, o que ontem debatíamos na reunião de ministros da Cultura, quando falávamos do programa CPLP Audiovisual, com aportes de Angola, Brasil e Portugal, aportes financeiros, em benefício da difusão da nossa língua, por via de consequência, na redução de assimetrias no espaço de falantes da língua portuguesa e na construção de diríamos assim, um ecossistema de narrativas que viabilize a sua livre e mais direta circulação dessas narrativas em nossos países, no espaço da nossa comunidade. Termino referindo, mais uma vez a título de exemplo, que este programa que eu acabei de mencionar, o CPLP Audiovisual, é algo que se inscreve no marco, na moldura do que é uma política de Estado perene para o Brasil,
Tenho certeza de que para outros países do espaço da CPLP, política em benefício da promoção, da difusão do português, como é também o caso claramente de Timor-Leste. Esta cerimônia aqui já é uma bela sinalização desse sentido, e que transcende, política de Estado que transcende diferenças de perspectivas conjunturais, seja internamente, seja entre nossos países. Brasileiros gostamos muito de lembrar de Guimarães Rosa, que dizia o seguinte: o que a gente comunica é o que a gente é, não o que a gente sabe. E o que nós somos no Brasil, em Timor-Leste, nos países irmãos da CPLP, é indissociável da língua portuguesa. José Saramago, em 99, escreveu uma frase que ficou gravada na consciência portuguesa: se não se salvar Timor, nós não teremos salvação. E essa frase dizia muito respeito a Timor-Leste, mas dizia também respeito a Portugal, à comunidade internacional e à ideia de humanidade que estávamos dispostos a defender. Por isso, falar neste lugar em português perante os representantes do povo timorense tem um significado muito especial. Neste hemiciclo, a liberdade deixou de ser apenas uma aspiração histórica, tornou-se uma instituição. Timor-Leste construiu o seu destino com as dificuldades naturais de todos os Estados jovens, mas fê-lo com uma maturidade que merece o nosso reconhecimento. Num tempo em que tantas democracias, mesmo as antigas, vivem sob pressão, a experiência timorense pode ser vista e deve ser vista com respeito e com admiração. E é também neste horizonte que devemos compreender o novo lugar internacional de Timor-Leste. Com a integração plena na ASEAN, Timor-Leste entra num dos espaços regionais mais relevantes do mundo contemporâneo. Mas entra, senhoras e senhores deputados, com uma singularidade que nenhum outro Estado-membro possui. Timor-Leste é um país asiático, mas é também um país da língua portuguesa. É membro da CPLP e exerce a sua presidência quando a comunidade faz 30 anos. Tem uma relação histórica afetiva com Portugal. Tem pontes naturais com a Europa, com o Brasil e com a África. E com tantas comunidades lusófonas espalhadas pelo mundo. E essa é uma combinação única e pode ser decisiva. Timor-Leste pode falar à ASEAN a partir da Ásia, mas pode também ligar a ASEAN à Europa, à América e à África através da língua portuguesa e da CPLP. No sentido inverso, os países da CPLP passam a ter em Timor-Leste uma voz amiga, próxima e legítima no interior do espaço ASEAN. E esta é uma oportunidade estratégica de grande alcance para Timor-Leste, para Portugal e para toda a CPLP. Em Timor-Leste, o português é língua oficial, mas é língua oficial por escolha própria. Foi língua de ligação entre muitos dos líderes da resistência, mas foi também língua ensinada por esses mesmos homens e mulheres, guerrilheiros e pedagogos, às crianças timorenses das montanhas, tantas vezes nos intervalos dos combates. Depois, com a independência, tornou-se língua constitucional, língua de ensino e língua de ligação internacional. Talvez por isso Benjamin Corte Real lhe tenha chamado uma língua da alma. Portugal reconhece com gratidão e respeito que Timor-Leste e os seus líderes nunca hesitaram nessa escolha. Desde o início da construção do Estado independente, a língua portuguesa foi assumida como língua oficial e como parte integrante da identidade constitucional timorense. E esse compromisso foi agora reforçado pela recente Lei de Base do Sistema Educativo, aprovado por unanimidade neste Parlamento, por Vossas Excelências, ao afirmar com clareza o lugar do português no percurso educativo das novas gerações timorenses. Por isso, deixo aqui uma palavra de reconhecimento aos senhores deputados, ao Governo de Timor-Leste e, de modo muito particular, à Comissão G deste Parlamento e à Sra. Ministra da Educação, pela clareza desta aposta. É uma aposta que não se esgota numa opção linguística, é uma decisão de futuro, é uma política de qualificação e é uma forma de dar às novas gerações timorenses mais instrumentos para estudarem, para trabalharem, para criarem e circularem e afirmarem Timor-Leste no mundo. Permitam-me neste ponto, e que eu partilho também com a minha colega do Governo,
Secretária de Estado da Administração Escolar, Maria Luísa Oliveira, que aqui se encontra comigo hoje presente, uma referência muito especial aos alunos das escolas CAF que hoje nos acompanham aqui no Parlamento. Estes alunos dão rosto ao futuro da língua portuguesa em Timor-Leste. Mostram que o futuro se joga todos os dias na escola, no trabalho dos professores, no esforço das famílias e na confiança dos próprios alunos. O português crescerá tanto mais quanto os jovens timorenses o reconhecerem como seu, quanto mais o usarem com orgulho, como instrumento de liberdade e como qualificação e de futuro. Dominar a língua portuguesa é também ganhar um território de liberdade, a liberdade para aceder à riqueza daquilo que já se escreveu e continua a escrever em português. Liberdade para ler melhor, pensar melhor, comparar ideias, formular argumentos e participar de forma mais ativa e autónoma na vida pública. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, para terminar, quero dizer-vos que foi uma honra muito grande estes dias passados aqui em Timor-Leste. Foi uma honra participar na abertura da Semana da Língua Portuguesa, presidida por Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Foi uma honra assistir à missa em português com as crianças timorenses, entregar livros à Sra. Ministra da Educação, participar na reunião interministerial da Cultura da CPLP. Foi uma honra subir ao Cristo Rei e olhar daquele alto para esta terra que tem tanto sofrimento como de beleza e de futuro. E estar hoje aqui, neste Parlamento, acompanhado também pelos alunos das escolas CAF. Mas foi, sobretudo, emocionante visitar, hoje mesmo, o Museu da Resistência e recolher-me no cemitério de Santa Cruz, lugares que ficaram agora gravados na minha consciência como exemplos vivos da luta pela dignidade humana, pela liberdade, pela autodeterminação e pela humanidade. Depois destes dias, depois destes encontros, depois de tanta emoção, fica apenas uma conclusão possível. Terei necessariamente de voltar. Saramago escreveu em Viagem a Portugal que a viagem não acaba nunca, só os viajantes acabam. E a minha viagem a Timor-Leste seguramente não acaba hoje, porque aquilo que nos une não é só apenas a língua comum, é a possibilidade de, através dela, nos reconhecermos melhor e de sermos no mundo uma comunidade ainda mais consciente da força que temos através da língua portuguesa. Viva a língua portuguesa e viva a CPLP! A língua portuguesa e o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP, uma data que nos convida não apenas a assinalar uma língua comum, mas a reconhecer o seu valor como lugar de encontro, de partilha e de construção de futuro. No espaço da CPLP, a língua portuguesa afirma-se como uma realidade viva, plural e dinâmica, uma língua que nos une sem nos uniformizar e que nos permite dialogar, cooperar e projetar em conjunto caminhos comuns. Em Timor-Leste, essa dimensão é particularmente significativa. Falar de língua portuguesa aqui é falar de um percurso próprio, feito de memória, de escolhas e de horizontes. Hoje, mais do que um símbolo do passado, a língua portuguesa afirma-se como uma via concreta de acesso ao conhecimento, à educação, à vida institucional, à cooperação internacional e a novas oportunidades para os nossos cidadãos. Por isso, a sua promoção nos diversos domínios da vida cotidiana deve ser assumida como uma prioridade transversal que exige compromisso, continuidade e ação coordenada. Mas afirmar a língua portuguesa não significa de modo algum diminuir o espaço das outras línguas. Pelo contrário, Timor-Leste é, por natureza e por história, um país de grande riqueza linguística. Assim como as línguas oficiais, também as línguas nacionais e as línguas de trabalho têm o seu lugar na nossa sociedade, respondendo cada uma delas à necessidade específica e contribuindo cada uma à sua maneira para a construção de uma sociedade mais inclusiva, mais preparada e mais aberta ao mundo. É nesta convivência entre várias línguas que reside a nossa força.
Quanto mais idiomas dominarmos, maiores serão as nossas possibilidades de comunicar, de aprender, de cooperar e de inovar. A nossa diversidade linguística não deve, por isso, ser encarada como um obstáculo, mas como uma vantagem estratégica para o desenvolvimento do país e para a sua afirmação no contexto regional e internacional. Enquanto único país da CPLP situado no Sudeste Asiático, Timor-Leste ocupa uma posição singular. Somos parte de uma comunidade linguística global e, ao mesmo tempo, estamos inseridos numa região dinâmica, diversa e em constante transformação. Esta condição confere-nos a responsabilidade de sermos ponte entre espaços, povos e culturas, e o Parlamento Nacional tem desempenhado um papel ativo nesse processo, nomeadamente através da participação em fóruns interparlamentares, promovendo o diálogo, a cooperação e o reforço de relações entre diferentes espaços regionais. Mas estas pontes não se constroem apenas ao nível institucional. Constroem-se, sobretudo, através das pessoas e, de forma muito especial, através dos jovens. É na escola, na escrita, na leitura, música, na poesia ou no teatro que consolidam competências, se partilham experiências e se afirmam identidades. É por isso, com confiança, que olhamos para as novas gerações de Timor-Leste. Nelas encontramos não apenas o domínio crescente da língua portuguesa, mas também a capacidade de utilizar para criar, dialogar e imaginar caminhos partilhados. As iniciativas a que hoje aqui teremos a oportunidade de assistir são disso exemplo. Revelam o talento, a criatividade e o empenho das nossas escolas, dos nossos professores e dos nossos jovens estudantes, que são, em última análise, os verdadeiros protagonistas deste caminho. Permita-me, pois, dirigir uma palavra de reconhecimento a todos aqueles que diariamente contribuem para a valorização da língua portuguesa em Timor-Leste, uma língua que deve ser entendida como um ativo estratégico, sobretudo pelo seu papel como instrumento de acesso ao conhecimento, de participação na vida institucional e de projeção do país no contexto regional e global. Promovê-la de forma consistente e alargada é, por isso, investir no fortalecimento das nossas instituições, na qualidade dos nossos cidadãos e na consolidação do lugar de Timor-Leste no mundo.